Muito boa tarde, bom dia e boa noite. Nós estamos com pessoas assistindo de todas as partes do mundo e isso é uma das vantagens dessa nova modalidade de evento. Não é fácil, nós todos sabemos, e a tentativa de fazer um evento híbrido, ele exatamente é para poder aos poucos fazer esse retorno ao normal, com certeza um novo normal. E hoje nós temos aqui a honra e o privilégio de fazer o 11º Workshop Internacional, testes de diagnóstico com qualidade assegurada e acessíveis para programas de saúde pública. Para nós, o privilégio é ainda maior, sabendo que nós estamos com tantas e tantas pessoas apoiando essa longa jornada e principalmente organizações de primeira linha. E nesse sentido, eu gostaria de agradecer USAID, ANSI, Wellcome Trust, London School, Chatham House, todos que têm apoiado a Aladiv. E, obviamente, com o apoio também institucional da própria CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, International Diagnostic Center, the Inter-America Regulatory Convergence Alliance e a UDIMED, que é a Aliança de Dispositivos Médicos para a América Latina. E nessa abertura, nós vamos contar com palavras iniciais de boas-vindas de Daniel Vasquez, do USAID, Jessica Rope, da ANSI, Scott Chiossi, Chatham House e Rosanna Peeling, do London School of Hygiene and Tropical Medicine. Agradeço demais a todos vocês, todas essas apresentações ficarão gravadas e depois serão compartilhadas dentro dos nossos programas de educação e de trabalho bem forte na convergência regulatória. E assim eu convido Daniel Vasquez para iniciar suas palavras iniciais, falando sobre o envolvimento do USAID nesse projeto de convergência regulatória de dispositivos médicos, o MDRC, que a Jéssica também vai falar a respeito. Muito obrigado. Daniel, it's your turn. Thank you so much. Muito obrigado. Eu agradeço pela apresentação. Eu sou Daniel Vasquez, especialista sênior da USAID. É um prazer estar com vocês hoje e falar um pouco sobre o trabalho que estamos fazendo com a Coalizão Interamericana com relação ao projeto de convergência regulatória dos dispositivos médicos para a Covid-19. Trazendo um pouco do histórico agora de como esse projeto foi criado. Com o avanço da pandemia, o governo americano programou um apoio para países parceiros para que eles pudessem lidar com os desafios da pandemia. E, rapidamente, começamos a falar com os nossos parceiros da indústria e percebemos que a doação de dispositivos médicos e de outros produtos que eram necessários para auxiliar os países para lidarem com a pandemia de forma efetiva não seria suficiente. Havia um grupo de regras e normas e regulamentações que também precisariam ser ajustadas para que, de forma eficiente, nós pudéssemos lidar com os desafios à nossa frente. E que estavam evitando que alguns desses produtos chegassem ao mercado e aos pacientes. Com isso, trabalhamos com a ABAMED e com a Coalizão Interamericana, criando o projeto MRMDC, que nos permitiu, de forma bastante eficiente, entrarmos em contato com governos parceiros no mundo em todo para que pudéssemos tratar dessa falta de convergência e os desafios que haviam sido identificados. Estou bastante animado em ouvir a conversa de hoje. Infelizmente, não vou poder ficar até o final do evento, mas eu tenho certeza que esse programa será de bastante sucesso. E eu desejo a todos muita sorte em suas apresentações e no evento como um todo. Muito obrigada. Jéssica, você gostaria agora de
pegar a palavra. Obrigada, Carlos. Obrigada, Daniel. E bem-vindos e bem-vindas ao nosso workshop internacional sobre a garantia da qualidade. Como vocês sabem, eu me chamo Jessica Rupp e eu estou aqui representando a ANSI, que é uma organização privada sem fins lucrativos que trabalha com as normas e a conformidade das normas dos Estados Unidos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como o Daniel mencionou, ele falou um pouco sobre isso, eu vou trazer agora um pouco mais do histórico com relação a essa aliança das normas regulatórias, falando especificamente do MRNDC. Como vocês sabem, desde o começo da pandemia de Covid-19, os pacientes no mundo inteiro tiveram dificuldades em ter acesso a dispositivos médicos para prevenir ou tratar esse vírus mortal. E houve um crescimento da demanda, especialmente de diagnóstico de testes rápidos. Entretanto, os países não podem simplesmente lançar esses produtos sem uma estrutura regulatória bastante robusta e sem o conhecimento dos procedimentos de autorização. Então, essa aliança, junto com a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional e com a ANSI, entre outros focos, se concentrou na resposta à Covid-19. Especialmente o EMRDC, ou o projeto de convergência regulatória da Covid-19, se concentra especificamente na redução de barreiras para importação de dispositivos médicos fabricados nos Estados Unidos, na luta contra a Covid-19. O MRDC é uma parceria, mais uma vez, entre a ANSI e a USAID e focou especificamente no avanço da tecnologia médica e da instituição que representa essas indústrias, que também faz parte da ANSI. Então, o foco foi aumentar a transparência e a previsibilidade do ecossistema regulatório dos governos parceiros com relação a dispositivos médicos. O foco também é ter um alinhamento das normas internacionais para que tenhamos uma estrutura comum. Esse esforço colaborativo vai permitir a importação desses kits, vai criar padrões internacionais para esses produtos e diminuir os impedimentos vindos de barreiras regulatórias, além de treinar diversas agências e membros dos setores privados sobre a documentação que é necessária para a importação e para o uso desses dispositivos. Estamos no 3º ano da implementação desse programa, já fizemos bastante progresso, e os assuntos que serão discutidos hoje, durante esse workshop de 2 dias, irão contribuir para todas as realizações dos nossos objetivos. Gostaria de agradecer antecipadamente a todos pelo apoio e por todo o trabalho para que esse evento acontecesse. Gostaria de agradecê-los mais uma vez pela atenção e passo a palavra de volta para o Carlos e para a moderação para que eles continuem a abertura desse evento. Muito obrigada. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer tê-la aqui conosco, falando um pouco do que estamos fazendo. Essa jornada não é uma jornada curta, ela é bastante longa e ainda temos muito a realizar para trazermos o acesso de forma facilitada, o acesso a novos produtos que podem mudar a vida das pessoas. E isso é um trabalho essencial. Adicionando a isso, ou seja, a aceleração de acesso a produtos diagnósticos, eu gostaria de convidar o Scott Kiosk, da Chatham House, para fazer suas considerações iniciais. Scott? Olá a todos, eu me chamo Scott. Eu trabalho no Programa de Saúde Global da Chatham House. Vou ser bem breve. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação no evento, em nome da Chatham House. A Chatham House, focando no Programa de Saúde Global, nosso foco é tentar acelerar o progresso e facilitar o diálogo e também fortalecer a segurança da saúde global entre o uso de vários projetos. Nós estamos ansiosos para ouvir o que os participantes têm a dizer e para participarmos das discussões. Junto com o workshop que fizemos no Camarões há alguns dias, esses diálogos todos irão nos auxiliar a continuar a construir um evento global que vai acontecer em 2022 e o resultado do nosso programa final. Falando um pouco sobre o evento que aconteceu em Camarões, foi bastante proveitoso, fizemos simulações que nos permitiram ter discussões bastante profundas sobre o assunto
chegamos a 10 pontos de ação após o final do evento e com algumas soluções para lidarmos com essas barreiras e uma lista de próximos passos. Vou poder falar mais sobre isso, sobre esse evento que aconteceu em Camarões, mas isso acontecerá durante o restante do evento. É isso que eu tenho para acrescentar agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Scott. E agora eu gostaria de trazer a pessoa por trás de todas essas conexões, a pessoa que está possibilitando que essa constelação de estrelas não só seja possível, mas que também brilhe e caminhe para a mesma direção, para que tenhamos acesso para aqueles que precisam mais. Então, Rosana Pilling, por favor, a palavra é sua. Olá, Carlos, muito obrigado. E é um prazer estar aqui, dando as boas-vindas a todos para o 11º workshop que já patrocinamos juntos com todos os nossos parceiros. Nessa nossa missão de aumentarmos o acesso e de acelerarmos o acesso para diagnósticos de qualidade. Como sabemos, o mundo dos diagnósticos muda constantemente. Sem a mudança das prioridades de saúde global, diferentes doenças exigem diferentes tipos de diagnósticos e como eles devem ser utilizados em diferentes cenários. Então, a pandemia da Covid-19, para nós, trouxe muitas lições e exigiu um novo pensamento sobre como o universo dos diagnósticos deve ser abordado e como eles devem ser utilizados. Novas tecnologias foram desenvolvidas durante a pandemia. Então, eu gostaria somente de dizer que teria sido impossível para que nós fizéssemos qualquer coisa com relação a diagnósticos sem a ajuda de vocês como nossos parceiros nessa longa missão de aumentarmos e acelerarmos o acesso a diagnósticos com segurança da qualidade, para que pudéssemos atingir bons desfechos para todos. Dito isso, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, diretamente da London School e do International Diagnostic Centers, em nome do Dr. David Heyman, que infelizmente não pôde estar conosco hoje devido a um conflito de agenda, mas tenho certeza que ele estará conosco assim que possível. Muito obrigada. Obrigada, Rosana. Essa é uma excelente oportunidade para todos compartilharmos experiências, não somente na América Latina, que será o foco desse evento, mas com colegas de outras regiões e de outros países também. Na última semana, tivemos um evento semelhante em Camarões. A Rosana vai falar em mais detalhes sobre isso, mas somente para mostrarmos que estamos falando de um esforço global para melhorarmos o acesso. Nós temos necessidades diferentes, mas podemos atingir essas necessidades com os mesmos produtos na maior parte dos casos. Agora, nós vamos começar o seminário e a primeira palestra será a introdução à consulta para a aceleração do acesso ao diagnóstico, onde a Rosana irá mostrar ou falar um pouco em mais detalhes sobre o programa e como ele está funcionando e quais seriam os próximos passos. Rosana, a palavra é sua. Last 20 minutes. Okay. Obrigada, Carlos. Bem, o que eu gostaria de fazer agora é fazer uma pequena introdução sobre a consulta. Vou começar um pouquinho falando sobre a necessidade de novos pensamentos sobre o acesso a diagnósticos. Na segunda parte, vamos falar sobre esse projeto para acelerar o acesso aos diagnósticos. Como sabemos, há muito tempo, os diagnósticos são importantes para o diagnóstico e gestão dos pacientes, para que tenham o melhor tratamento. Eles também são importantes para o monitoramento e o reconhecimento de doenças, principalmente doenças infecciosas.
Isso nos alerta sobre surtos, sobre acontecimentos, e o teste ajuda a nos entender as razões dos surtos e também a conter os surtos, incluindo o rastreamento de contatos, que podem acontecer a partir de um teste positivo ou negativo. Além disso, também é útil para estudos clínicos e pesquisas epidemiológicas. Com a pandemia, nós observamos que os diagnósticos podem ser utilizados em setores não relacionados à saúde, como escolas, eventos, e esse é um novo uso dos testes, e como podemos otimizá-los, então, e as características para que possamos adaptá-los. Com a crise de saúde global, que piorou durante a pandemia, temos ainda também a crise da resistência microbiana, e os diagnósticos têm um papel importante no caso de desenvolvimento de medicamentos, porque os medicamentos não podem ser mais os mesmos, talvez, que ontem, e talvez tenhamos que chegar a uma época, voltemos a uma época em que uma pequena infecção possa matar uma pessoa. Falando sobre a pandemia, sabemos então que as epidemias aconteciam periodicamente. Tínhamos uma grande epidemia a cada 10 anos, mais ou menos. Mas desde a última pandemia de influenza, em 2009, temos visto uma ocorrência contínua de surtos, que tem ocorrido com mais frequência e com mais gravidade. Precisamos, então, fortalecer o acesso aos diagnósticos para, então, confirmar diagnósticos clínicos, fazer o monitoramento de infecções em comunidades para interromper a cadeia de transmissão e usar os testes, e principalmente os testes de anticorpos, para entender a extensão do surto, para identificar pontos de surto e diminuir as infecções. Como comentei, temos um programa de resistência microbiana que tem sido muito afetado pela pandemia. Em 2016, um relatório foi publicado dizendo que se não fizéssemos nada, em 2050, cerca de 10 milhões de pessoas vão morrer de resistência microbiana, em comparação a 700 mil. O custo em termos de produtividade global seria de cerca de 100 trilhões de dólares e 28 mais milhões de pessoas entrariam na pobreza. Por isso, precisamos nos esforçar para observar os diagnósticos para um uso adequado de antimicrobianos, especialmente para caso de síndromes respiratórias, em que muitas vezes são causadas por vírus e não por bactérias. Mas muitos pacientes acabam recebendo a prescrição de antibióticos para esse tipo de infecção. Também precisamos usar os testes para entender a resistência microbiana, para promover a prevenção e o controle nas instituições e evitar que afetem as pessoas vulneráveis. Muitos pacientes de COVID, quando são internados, acabam adquirindo uma infecção e mesmo se curando da COVID, acabam morrendo pela infecção microbiana. Por fim, precisamos fazer um monitoramento para entender as tendências e o impacto das intervenções. Como a pandemia afetou a questão da resistência
microbiana. Um estudo conduzido em 88 países mostra que há um abuso do uso de antibióticos para pacientes de COVID. Cerca de 72% dos pacientes receberam antibióticos, quando apenas 8% tinham uma co-infecção bacteriana ou fúngica. Houve um aumento de infecções dentro dos hospitais, porque mais pessoas foram internadas, especialmente no longo prazo. Por conta dos lockdowns, também houve um problema, uma interrupção dos serviços de vacinação, e isso aumentou o uso de antibióticos. Nós sabemos que usamos os testes como uma ferramenta diagnóstica. Isso foi utilizado na pandemia para confirmar o diagnóstico clínico, para o rastreamento e também para identificar casos em asilos, entre profissionais de saúde, para que não transmitissem a infecção para outras pessoas. Mas também é uma ferramenta de saúde pública. Podemos fazer o teste para proteger populações vulneráveis, ou seja, para entrar num asilo, você deve ter um teste negativo para não espalhar o vírus, mesmo sendo assintomático. Podemos utilizar os testes para liberar as pessoas de uma quarentena, por exemplo, ou por causa de uma viagem. E também o teste é utilizado para promover a reabertura de escolas, eventos e as viagens, para que a economia possa ser retomada. Esses testes também são suplementados pelo fato de que, em alguns países, os testes já são aprovados para serem feitos em casa, e as pessoas podem utilizar os autotestes ou também com um médico de telemedicina. Quando fazemos o teste para promover outras coisas, esse é um novo uso. E quais são os requisitos para tanto? Isso não é algo que os reguladores já saibam como fazer. Isso vai exigir que os legisladores e reguladores se unam para identificar as especificidades necessárias para tanto. Os testes são apenas uma das camadas de intervenção para reduzir a transmissão nesses eventos. Há também a necessidade de uso de máscaras, o distanciamento, a higienização das mãos e a questão da ventilação, se for um evento interno fechado. A falta de testes apropriados pode ter consequências econômicas profundas. Quero dar esse exemplo do que aconteceu no Quênia, em maio de 2020. O governo do Quênia decidiu que os caminhoneiros eram uma população de risco e tinham que mostrar um teste negativo para poderem viajar pelo país, assim como internacionalmente, na África, e transportar mercadorias. Como os resultados do teste PCR levavam até 2 semanas para retornarem, em pouquíssimo tempo havia um congestionamento de 90 quilômetros no porto de Mombasa, com os caminhoneiros esperando pelos resultados dos testes. Todo o comércio parou por conta disso. Como os caminhoneiros se reuniram lá, também havia o risco de transmissão entre eles durante esse período. Foi uma situação muito desesperadora. Felizmente, em julho, a Organização Internacional de Migração ofereceu testes rápidos de PCR para os caminhoneiros no Quênia para restabelecer a economia regional na África Central e nos países do leste.
os testes foram disponibilizados e o resultado era 24 a 36 horas. Eles testaram cerca de 17 mil caminhoneiros de julho a outubro de 2020. E com os testes corretos, na hora certa e para os pacientes corretos, isso realmente cria uma contribuição positiva. Não só a sensibilidade é importante do teste, mas o tempo de disponibilização. Quais as lições aprendidas, então, dessa pandemia? Há novas considerações que devemos ter. Eu sempre digo que precisamos ter acesso, custo e precisamos criar o equilíbrio entre o acesso e o custo para os testes. O risco de falsos positivos ou negativos que os reguladores consideram devem ter ainda o risco da falta de acesso, especialmente por conta de populações marginalizadas, porque elas vão continuar espalhando o vírus se não tiverem acesso. Então, precisamos ter isso para controlar as doenças. Essas são as novas coisas que precisamos pensar em termos de risco. No caso do benefício, é um benefício tanto para os pacientes quanto para a sociedade como um todo. No caso de políticas e audiências públicas, precisamos pensar em outros parceiros nessas questões. O segundo ponto é que, ao longo da pandemia, tivemos muita inovação tecnológica. A convergência de tecnologias de digitalização, diagnósticos e informação nos permitiu olhar para bancos de dados como esse do site da Universidade Johns Hopkins, que mostram quantos casos existem no mundo todo e como está a taxa de vacinação, tanto por região quanto por país. Então, podemos ver em primeira mão que há uma grande vantagem de utilizar a convergência dessas tecnologias para que os dados sejam transmitidos em tempo real para informar intervenções de saúde pública e estratégias de controle. Por fim, o desenvolvimento de políticas, como comentei anteriormente, precisa ser mais inclusivo em termos da sociedade civil, departamentos de finanças, de educação, de comércio e do turismo entre países e dentro do país. Em 2019 e 2020, fomos financiados para um projeto de aceleração do acesso ao diagnóstico. Nós reconhecemos que o caminho para diminuir as barreiras passam pela criação de estudos clínicos. Há muitas lacunas nesse caminho que realmente impedem o desenvolvimento de políticas, implementação de políticas e de aprovação regulatória. A complexidade desse caminho aumenta os custos de desenvolvimento. Então, os custos finais dos produtos acabam sendo muito maior do que precisam ser. E isso, por fim, acaba diminuindo o impacto que isso pode ter no controle de doenças e nos desfechos de pacientes. Então, aqui nesse gráfico, podemos ver que a aprovação regulatória em estudos clínicos pode levar de 3 a 5 anos. E o desenvolvimento de políticas e a adoção, incluindo a compra, a aquisição e a distribuição dos produtos, pode levar de 4 a 7 anos. Queremos garantir, então, que tenhamos os recursos para acelerar todo esse processo, mas sem comprometer a qualidade. Uma das
iniciativas da OMS e de outros parceiros tem sido o uso emergencial de produtos. Assim, os produtos podem tentar seguir esse processo, esses procedimentos, e talvez não tenham que duplicar uma série de processos. Nós vamos falar um pouco mais disso adiante. Então, o objetivo é basicamente fazer um mapeamento dos stakeholders para que tenhamos um melhor entendimento regulatório e desenvolvemos políticas e caminhos para que os testes sejam disponíveis em países principais, como na África, na Ásia e na América Latina. São testes que podem ser feitos no local de atendimento e que são mais acessíveis por natureza. Então, esse seria um bom ponto de partida. O segundo objetivo tem a ver com o aumento da conscientização entre todos esses stakeholders, como órgãos reguladores, médicos e especialistas em saúde pública e legisladores, a respeito dos gargalos, das barreiras e das duplicações nos atuais caminhos regulatórios e talvez trazer soluções que podem acelerar o concedimento de licenças e a aprovação. E com base nos resultados desse mapeamento, dessa consulta, desenvolveríamos políticas e uma estrutura para acelerarmos a aprovação para que novos testes com garantia de qualidade sejam utilizados. Essa é a linha do tempo do nosso projeto. Ela mudou um pouco por conta da pandemia de Covid, mas agora estamos começando as consultas regionais. Como vocês ouviram falar já, tivemos um evento em Camarões nas últimas semanas, teremos um evento na Ásia, que acontecerá no início do ano que vem. Nós já fizemos uma consulta com a indústria em fevereiro de 2020, antes do lockdown. E cabe a nós, no primeiro trimestre do próximo ano, consolidarmos todos os achados e planejarmos uma reunião que acontecerá em Londres em março do ano que vem, para que desenvolvamos essa estrutura para a aceleração do processo. E, claro, convidamos os nossos parceiros nesse projeto, com a Africa CDC, com o nosso ponto de contato na África, a LADIV com o nosso ponto de contato na América Latina e a ASEAN com o nosso ponto de contato na Ásia. Agora, falando da nossa consulta aqui, o nosso objetivo é entender a necessidade para acelerarmos e aumentarmos o acesso nessa região, para que possamos criar ideias e opções para acelerarmos o acesso usando novas tecnologias nesse novo cenário e chegarmos a um consenso com relação a essas opções. Dito isso, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e passo a palavra de volta ao moderador. Thank you, Rosana. This is a very, very good way to understand what is going on in our project and actually to see what are the bottlenecks that we really need to overcome. In Brazil, Rosana, with Aladiv, we did a kind of initial or a pilot consultation with very good results. And one of the tools that we normally use is the simulations. And the simulations is actually to bring everyone in the shoes of somebody. Reúnem todos, colocam todos na posição de outros, para que possamos pensar de forma diferente para um problema que às vezes é invisível.